Boa noite, amados irmãos. É com muito prazer e alegria que nós estamos aqui para podermos meditarmos, pensarmos mais um pouco na palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos, que Deus dê graça a cada um desses irmãos, que Deus os abençoe. Então vamos orar? Deus Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Deus, queremos aqui lembrar que ontem foi feito o pedido para que estivéssemos orando, Deus, pelos teus servos Jonathan, sua esposa Ana Paula. Deus, muito obrigado pela vida desses amados, hoje estão nos acompanhando. O Senhor continue a abençoá-los também. Queremos aqui, Deus, mais uma vez apresentar ao Senhor, Deus, o pedido da irmã Derli, Deus, quanto ao seu cunhado, José Carlos Pavão. Deus, que o Senhor cuide ali em Betim, que o Senhor coloque a tua boa mão, dê graça. Deus, recupere, Deus, essa vida, a sua saúde, em nome de Jesus. Também, Deus, queremos apresentar os pedidos, Deus, do Tomé, quanto à sua mãe, a saúde da mãe, saúde da prima. Deus, o pastor Gerson, Deus, o Mércio, Pai, que o Senhor continue a cuidar de cada vida que o teu servo tem apresentado diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, dê graça. Pai, continue a assistir o teu povo. Deus, eu quero aqui, Pai, pedir ao Senhor, fortaleça a tua igreja, Deus, espiritualmente. Dê a ela espírito de sabedoria, para que nós possamos, Deus, olhar para a vida, Deus, olhar para as circunstâncias na ótica do Senhor. Deus, entendendo tudo aquilo que o Senhor já nos deu, tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Pai, também agora, na hora que nós iremos meditar na tua palavra, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, para que nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor na exposição da mesma. Continuando, Deus, aqui a expor, capítulo 7 de Provérbios, Deus, aquilo que o Senhor já tem falado por meio do teu servo, pastor Alessandro, dá-me graça, para que eu também possa expor com fidelidade, com simplicidade, mas com muita convicção a respeito da palavra do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e louvamos a Ti. Amém. Amados, eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 7, versículos 18 a 23. Provérbios 7, 18 a 23. O texto nos diz assim, amados: Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele, num instante, a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Amados, o capítulo 7 de Provérbios dá seguimento ao alerta contra o adultério e a imoralidade, assumindo uma forma diferente e marcante, a partir de uma vívida narrativa na qual Salomão conta, conforme nós podemos notar no versículo 6, quando diz: Da janela de minha casa olhei através da grade e vi, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Olha só, não é possível saber se Salomão conta um fato específico do qual foi realmente testemunha ocular, ou se ele compõe essa narrativa com fins didáticos a partir de seu conhecimento da vida e dos relacionamentos. É possível que se trate de uma mistura dos dois,
tendo ele visto a movimentação do rapaz e da mulher adúltera, e tenha também um suposto diálogo que é comum a uma situação assim, já que dificilmente podia ouvir de sua janela o que se dizia entre aquelas pessoas na rua. De qualquer modo, o que ele registra é que o rapaz sem juízo, conforme nós encontramos no versículo 7 do capítulo 7 de Provérbios. E Salomão, ele avistou ainda algo mais, que esse rapaz vinha pela rua, próximo à esquina dessa mulher, de certa mulher, andando em direção à casa dela, conforme o versículo 8. Parece que a tolice do moço vem inicialmente pelo fato dele andar na vizinhança da mulher, que é fonte de tentação, mesmo sabendo que aquele que anda perto de um penhasco pode vir a cair nele. Tão logo essa mulher viu esse rapaz, olha só o que ela diz no versículo 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. E nós sabemos muito bem que o homem é pego por aquilo que ele vê. Não é possível ver o coração das pessoas, isso é fato, mas é possível notar o que há nele ao ver seus efeitos externos, como as vestes provocantes e a atitude sedutora dessa mulher. Em função disso, o texto pinta o versículo 7 dizendo que esse rapaz é alguém sem juízo, ou alguém ingênuo, alguém não exatamente pervertido, mas alguém que ali está como uma presa fácil. Por causa da sua tolice, por causa da sua tolice. Então, essa mulher vista, e ela diz o texto que agarra esse rapaz e ela beija, conforme o versículo 13. E ele não a repeliu imediatamente, mesmo esta não sendo a sua esposa. Mas ele deixa que essa mulher, então, a porta aberta, continue a seduzi-lo e continue essa sedução. O texto vai nos mostrar que a insensatez desse rapaz e a falta de juízo dele, infelizmente, leva ele como um tolo à mesma armadilha em que o depravado cai de boa vontade. Porém, esse rapaz, ele estava despreparado para repelir a tentação da qual essa mulher chega até ele. Por sua vez, essa mulher estava completamente organizada para apanhar a sua presa, de modo que, mesmo fazendo algo pecaminoso, ela ainda deu um tom religioso à ocasião, conforme os versículos 14 e 15, quando diz: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à procura e o encontrei. O pastor Alessandro falou a respeito disso ontem. Ela dá um tom, um ar de alguém que aparentemente vem à igreja, aparentemente é crente, mas na verdade ela está para seduzir alguém. Mas essa mulher, ela usa dessas palavras de lisonjas, como dando um aspecto de alguém crente, que buscava a purificação, mas na verdade, alguém que busca purificação jamais trairia um marido e jamais seduziria outro homem, de maneira que essa foi apenas a sua artimanha para suavizar a feiura do seu pecado. É como se hoje em dia uma mulher quisesse seduzir um servo de Deus e lhe dissesse: foi Deus quem colocou você no meu caminho. Mas nós estamos falando aqui da mulher, não é só a mulher não, é o homem também. Muitas vezes o homem usa dessas palavras: olha, foi Deus quem colocou você no meu caminho. Mas por que essa mulher casada procuraria os braços de outro homem? Será que seu marido não a tratava bem, ou nem lhe dava o carinho de que tanto precisava?
É possível que isso poderia acontecer, mas a verdade é que esse procedimento não era decorrente de um sentimento momentâneo, e sim de um caráter corrompido que é visto na afirmação de que ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outras nas praças, em cada esquina fica à espreita. Sendo assim, seu próximo passo é aguçar a imaginação da sua presa com palavras doces e com palavras aprazíveis. Você pode perceber que todo sedutor, toda sedutora sempre usa palavras que todo mundo quer ouvir. Mas vamos ao primeiro ponto, sobre o perfil da mulher adúltera. O nosso tema é o perfil da mulher adúltera. Ela faz um convite perigoso, o primeiro ponto. Olha os versículos 16 a 18 novamente o que diz. Estendi sobre o meu leito cobertos de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Olha só, o momento de repelir aqui a tentação é quando se percebe uma atitude provocante, toques sugestivos, e você precisa dizer não enfaticamente. Como ele não fugiu quando podia, essas palavras são uma armadilha da qual ele quase não tem mais possibilidade de escapar. A única coisa que ainda separa esse rapaz do leito da mulher infiel é o medo de ser pego pelo marido, fazendo hesitar ou pelo menos pensar a respeito. Mas todo o cenário foi preparado para uma celebração embriagadora de sexo explosivo. Seu convite é para uma experiência nova, arrebatadora e inesquecível. Seu corpo é uma taça transbordante de paixão, na qual o amante é convidado a embriagar-se com as delícias do amor. O sexo que ela promete e proporciona é um frenesi sem pausa, um êxtase sem interrupção até o amanhecer. Ela conclama esse homem beijado e atraído pela paixão a gozar vários amores e nunca conhecidos. Oh, como é caudaloso o rio da paixão, como são abundantes as torrentes do desejo, como são avassaladores os prazeres prometidos, como são incomuns as ofertas de carícias, aqueles que são faltos de juízos e perambulam desatentos pela vida, desprovidos de sabedoria, são apanhados nessa rede, e o fim dessa linha é a vergonha, a dor, a culpa, a ruína e a morte. E o pastor Alessandro mencionou isso ontem também. Vamos ao nosso segundo ponto sobre o perfil da mulher adúltera. Segundo ponto, ela dá uma informação perigosa. Olha aí os versículos 19 a 20 o que diz. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Observe que a mulher sedutora está decidida a levar esse rapaz para a cama consigo, pelo que lhe garante: olha, o meu marido não está em casa, fique tranquilo. Partiu para uma viagem longa, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Imaginou? A mulher adúltera, depois de jogar todo o seu charme em cima do homem a quem atraiu e beijou, agora dá mais um passo. Ela assegura-lhe que ir para a cama com ela não oferecerá nenhum risco, e as pessoas sempre fazem isso. Ela informa que essa noitada de prazeres será uma experiência guardada em segredo. Promete que esse culto ao prazer, esse sacrifício da mentira, nesse altar da profanação, ficará restrito apenas aos dois que desfrutarão dos prazeres dessa noite incomparável. Porque a mulher adúltera atesta que seu marido saiu para uma viagem longa e demorada e levou consigo provisão suficiente para ficar fora de casa, por várias semanas. Já parou para pensar nisso? E por isso não voltará senão por volta da lua cheia,
com essa senha de segurança, a mulher acrescenta a sedução, a garantia de que ir para a cama será uma aventura segura e sem nenhuma ameaça. Quantos cônjuges ainda hoje traem o consorte usando essas mesmas artimanhas? Quantas pessoas entram para a câmara do adultério imaginando que estão seguros dentro das quatro paredes? Mas eu quero dizer que isso é um ledo engano. Porque aquilo que é feito no recesso das portas fechadas será publicado dos eirados. Mesmo que o marido ou a mulher traída não chegue de surpresa, os olhos de Deus estão contemplando e condenando esse banquete da impiedade, essa celebração proibida da paixão. Existe um livro chamado Quem é Você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Olha só, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Leia a carta de João, o livro de Apocalipse, e você vai perceber isso. O capítulo 2 ao capítulo 3 vai falar das 7 igrejas da Ásia, que na verdade não eram só 7, eram mais. Mas o que eu quero te mostrar é que em todas elas Jesus usa a mesma expressão: eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Por 7 vezes ele diz isso a cada uma dessas igrejas. Sabe o que ele está ensinando? Aquilo que o seu marido não viu, eu vi. Aquilo que o seu pai não sabe, eu sei. Aquilo que a sua mulher não sabe, Jesus está dizendo, eu sei. Aquilo, quando você entrou no quarto e trancou a porta, Jesus está dizendo, eu estava lá. Jesus, ele mostra que nada foge dos seus olhos. Vamos ao nosso terceiro ponto. O perfil da mulher adúltera. Ela faz uma sedução perigosa. Olha o versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. O homem que caminhava desatento da esquina da sedução foi abrasado, beijado e seduzido pela mulher adulta. Porque essa mulher calculou cada assalto ao coração do homem desatento. Ela o agarrou em seus braços atraentes, envolveu-o com seu beijo apaixonado e enganou-o com suas palavras cheias de sedução, onde o instrumento da sedução foi a palavra, as muitas palavras, diz o texto. Palavras suaves como azeite, palavras doces como mel, palavras macias como veludo, aquilo que você estava esperando ouvir, ou do seu esposo, ou da sua esposa, a mulher adúltera, ou o homem adúltero, ele vem com essas palavras. Então essa mulher arrastou o homem para a cama do adultério com lisonjas nos lábios. Mas o que é lisonja? É um conjunto de elogios eloquentes, mas falsos. A mulher adúltera fez aquele homem se sentir a pessoa mais importante e mais atraente do mundo. Ela levantou sua estima, colocou o seu retrato numa moldura de rara beleza e o fez sentir-se único, incomparável, assaz desejado. A mulher sedutora derrubou esse homem não apenas com suas vestes sumárias, com lençóis de linho fino do Egito e com seu beijo quente, mas sobretudo com as lisonjas de seus lábios. E por isso, esse homem caiu na lábia daquela mulher experimentada no pecado, onde ele acabou comprando gato por lebre, onde ele pensou que ela era uma coisa, quando na verdade era outra, e ele viu mais do que existia. E agora é arrastado para a cama do adultério, porque lhe faltaram sabedoria, olha só, e entendimento. A consequência foi a de cair nas teias do adultério, porque não vigiou. Vamos ao nosso quarto e último ponto sobre o perfil da mulher adúltera. Ela faz uma armadilha perigosa. Olha o versículo 22 e 23, o que diz. E ele no instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Porque o homem
desprovido de sabedoria e de entendimento, tentou a si mesmo quando deixou de ouvir os solenes alertas de Deus para não colocar os seus pés na estrada da tentação. Talvez tivesse pensado que seria forte o suficiente para retroceder diante do perigo. Irresponsavelmente estivesse pensando e tentando querendo que Deus fosse parceiro da sua loucura, resgatando das garras do adultério. Quando a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, ele tapou os ouvidos à voz de Deus e abriu-os aos apelos e às lisonjas da mulher adúltera, do homem adúltero. Caiu no alçapão como uma ave atabalhoada. Caiu na armadilha como uma caça indefesa. Caiu nos braços da mulher adúltera e foi para a cama com ela buscando prazer. Mas o que ele encontrou? A morte. O quarto do adultério foi o seu matadouro. A cama dos prazeres foi a rede que prendeu a sua alma. As carícias embriagadoras foram como umas flechas que atravessaram o seu coração. O prazer que ele pensou encontrar na volúpia do sexo ilícito custou a sua honra, custou o seu casamento, custou a sua família e custou a sua vida. O pecado que lhe parecia tão inofensivo acabou prendendo com grossas correntes os prazeres que estavam ali, que pareciam tão apetitosos, transformaram-se em fel de amargura para a sua alma. Os perfumes que encheram a cama do adultério passaram a ter cheiro de enxofre. Aquele encontro casual não lhe abriu os portões do prazer, mas trancou a sua alma na masmorra da culpa e o jogou na cova da morte. Desse modo, a sedução das palavras convence o moço que, sem nenhum juízo, a seguiu como boi levado ao matadouro, como cervo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. A partir daí, Salomão deixa que a imaginação do leitor preveja o retorno do marido antes do previsto, ou a chegada das notícias do adultério aos ouvidos do homem traído, de modo que o resultado é a vingança raivosa e intratável, da qual o escritor alertou o seu leitor no início do capítulo. Por isso, não seja tolo de deixar levar por palavras sedutoras de homens ou de mulheres, de permitir que se façam em você carícias extraconjugais, ou de acreditar em promessas de que o mal permanecerá oculto. Quero encerrar dizendo o seguinte: na eventual possibilidade de se ver em uma situação dessa, siga o exemplo de José, que se recusou a ceder aos convites da mulher de Potifar e que evitava ficar perto dela. Normalmente, isso bastará. Mas, quando não bastar, lembre-se de que José fugiu, e a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. José foge da mulher de Potifar e da tentação que o ameaçava. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, pelo alerta da tua palavra, não só, Deus, quanto ao homem, no sentido, Deus, da mulher adúltera, mas também quanto, Deus, mas também a mulher, quanto, Deus, ao homem adúltero. Nos livre, Deus, nos dê graça, para que nós possamos, Deus, não só falar aquilo que Jó falou lá no capítulo 30, versículo 1, quando ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Como fitaria eu numa donzela? Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, que o teu povo, Deus, que os servos do Senhor, tanto os casados, homens e mulheres, como também, Deus, os jovens,
Deus, solteiros, que eles possam fazer uma aliança com seus olhos. E Deus, não permita que eles fitem, Deus, numa mulher. Deus, que não tenha um compromisso com o Senhor. Deus, e que nós, homens casados e as mulheres casadas, que nós possamos fazer uma aliança com os nossos olhos. E não olhar, Deus, para aquele ou para aquela que não é o nosso cônjuge, ou que não seja o nosso cônjuge. Em nome de Jesus é que oramos, e nos alegramos, e rogamos as bênçãos do Senhor. Amém. Amados, que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar o vídeo. Até amanhã com o pastor Alessandro na continuação desse estudo, se Deus assim em Cristo nos permitir. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor.